dois importantes assuntos de interesse da advocacia criminal. Eu sou Mário de Oliveira Filho, você está no Papo de Criminalista. Interrompi agora a gravação de vários cursos que eu estou fazendo com o Mauro Nassif para a nossa comunidade Papo de Criminalista, que está aguardando a sua inscrição. Se você não fez, entra na bio aí do nosso Papo de Criminalista e faça. Mas os dois importantes assuntos, o primeiro se refere ao projeto de lei 3528 de 2019 do deputado Carlos Bezerra do Mato Grosso pelo partido pelo MDB. O texto altera a nossa lei, a 8.906/94, o Estatuto da Advocacia, e é uma alteração muito interessante e muito importante, que diz o seguinte: nas audiências de instrução e julgamento realizadas no Poder Judiciário ou nos procedimentos de jurisdição contenciosa ou voluntária, os advogados do autor e do requerido devem permanecer no mesmo plano topográfico e em posição equidistante em relação ao magistrado que as presidir. Ou seja, devem estar todos no mesmo plano, porque o artigo 6º da Lei Federal 8.906/94 diz exatamente não haver nem subordinação, nem hierarquização entre advogado, juiz e membros do Ministério Público, todos se devendo respeito recíproco. Essa questão de estar todos os protagonistas no mesmo plano precisa ter uma atenção especial, porque a lei fala, primeiro, e é muito importante essa observação, nas audiências de instrução e julgamento realizadas no Poder Judiciário ou nos procedimentos de jurisdição contenciosa e voluntária. Poder Judiciário, porque já vão aparecer os intérpretes aí para dizer, não, mas isso é só no cível, porque ele fala em autor e não fala em Ministério Público. Mesmo nas salas de audiência criminal, este patamar, aquele patamar mais elevado, tem que sair. Todos na mesma altura. O juiz exerce o poder de polícia da audiência, mas ele não está acima nem do advogado e nem do promotor. Todos se devem respeito. Não há hierarquia. Há uma conduta linear, uma postura linear, uma ocupação das posições protagonistas do processo de forma linear. Ninguém acima de ninguém. Isso é importante. Agora, no tribunal do júri, eu vejo isso com muito mais problema. Esse projeto de lei, que agora vai para a sanção presidencial, o relator rejeitou a emenda de plenário que alterava a posição do membro do Ministério Público durante as audiências de instrução e julgamento. O STF também agora, recentemente, disse que não, que o promotor tem que ficar ao lado do juiz. Eu não sei por que isto, não existe uma explicação hoje, nos tempos de hoje, que justifique esse tipo de situação. Mas no plenário do júri, isso é importantíssimo. O juiz deve ficar também no mesmo plano das partes. Tem aquele negócio de ficar lá em cima parecendo um rei. É todo mundo no mesmo plano. E a formatação das audiências, que a gente vê inclusive nos filmes americanos, é a melhor que tem. É o juiz de frente para as duas partes, Ministério Público e Defesa, e o advogado, no mesmo plano. Isso no plenário do júri tem uma influência fundamental. Os jurados são leigos. E existe, obviamente, na cultura, entranhada na nossa cultura, que o juiz está acima, o promotor está acima e o advogado lá embaixo. Aquele posicionamento do advogado, do promotor, junto com o juiz, passa para o leigo, que é o juiz, a impressão de que há uma hierarquia moral entre juiz-promotor em relação ao advogado, que está do outro lado junto com o réu. Ele é o sócio do bandido, ele é o defensor do bandido. Isto na imagem popular é muito forte. Aliás, qualquer imagem fala muito mais que milhares de palavras e explicações. Então, a imagem é muito forte, é muito poderosa. Isso tinha que ser mudado, sem dúvida nenhuma. E, por fim, eu quero falar do segundo assunto importante, com relação ao Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Não confundir com
excepcional magistrado Alexandre de Moraes da Rosa, que hoje está como juiz instrutor no gabinete do ministro Gilmar Mendes. O Moraes, com E, recebeu uma manifestação da Ordem dos Advogados. Como é que não dá acesso aos autos de inquérito policial em trâmite no Supremo Tribunal Federal e a advocacia vem gritando há muito tempo? Aliás, essa questão do Alexandre de Moraes ser vítima, investigador, processador, julgador, executor da pena, isso fere totalmente o sistema acusatório, é realmente o inquérito do final do mundo, e isso prejudica a imagem do judiciário, prejudica a imagem da instituição, passa um exemplo péssimo para as instâncias inferiores. E o Alexandre de Moraes, ao receber a notificação da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Federal, reclamando dessa postura, disse o seguinte, que as decisões foram tomadas com base na súmula 14 do STF, que dá o acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório. Não é possível que não exista nenhum documento, nenhum depoimento, não exista nada nesses inquéritos que foram instalados por ele, com prova já realizada. Então, essa afirmação de que a prova em andamento, então a defesa não tem acesso, isso é uma forma de dar o drible da vaca, né? Na advocacia. Isso é burla, isso não existe. Aquilo que já está feito, aquilo que já está realizado, já está concretizado, o advogado tem que ter acesso. Não vai ter acesso, obviamente, àquelas providências que estão em andamento, mas aquilo que já está feito, mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes fazendo o que não deve ser feito, destruir o processo penal de forma afrontosa e desrespeitando o sistema acusatório adotado pela Constituição Federal, da qual o Supremo Tribunal Federal é o guardião. Agora ele pediu então que as novas petições protocoladas de pedindo acesso, que nem precisa de petição, você tem direito de chegar no cartório e ver, mas que as petições sejam enviadas diretamente ao STF ou ao Tribunal Superior Eleitoral, dependendo da competência. Duas notícias importantes que eu queria trazer e comentar com vocês. Papo de Criminalista, um grande abraço, não esqueça, hein? Comunidade Papo de Criminalista, está aguardando você. Um abraço.